Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 8 de maio de 2025. A gente, sempre nós aqui do Fórum Mídias, comentamos com vocês uma famosa frase do Roberto Marinho, muitas vezes mais importante do que a mídia publica é aquilo que ela não publica. Na omissão de um detalhe fica muito claro o fiasco que foi o evento ontem dos bolsonaristas em Brasília, mesmo com a presença do, entre aspas, moribundo Jair Bolsonaro, segundo a USP, 4.000 pessoas, com uma margem de erro de 480, seria ou 4.500 ou 3.500 pessoas compareceram ao ato. Eu já acho muita gente, como é que tanta gente, apesar de tudo, continua ainda pedindo anistia, né? Mas veja bem, a capa do jornal O Globo não tem nenhuma notinha sobre o assunto, nenhuma. A capa do Estadão, idem, nada sobre o evento de Bolsonaro. Imagina se tivesse reunido 200.000 pessoas. Estava a foto aqui disputando com o conclave. Tá? E até o porta-voz oficioso, né, dos bolsonaristas, a Folha de São Paulo, também não deu nada, rapaz. A Folha de São Paulo não botou o Bolsonaro na capa, não teve nada, porque fracassou. Fracassou, então eles escondem o fracasso. Não é? Na verdade, como mostra aqui uma reportagem lá da revista Fórum, o ato bolsonarista pela anistia reúne 4.000 pessoas, aponta o monitor da USP. O total equivale a pouco menos de 9% do público presente há um mês na Avenida Paulista. 9%, está despencando. Assim como o Bolsonaro, entre aspas, apodrece em praça pública, exibindo as entranhas, não é? Fazendo todo aquele espetáculo grotesco, como na Idade Média, parecia um circo da Idade Média, a popularidade dele também despenca. Apenas 3 dias após a alta hospitalar, seus apoiadores minimizaram a tentativa do golpe. Eles se reuniram num evento esvaziado, coordenado pelo pastor Silas Malafaia, chamado Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária. A caminhada reuniu diversas figuras políticas, Malafaia e os parlamentares Isalci Lucas, Marco Pontes, o astronauta, Bibo Nunes, delegado Caveira e capitão Alberto Fraga. Cadê os medalhões bolsonaristas? Cadê os medalhões bolsonaristas? Os medalhões bolsonaristas estavam aqui, ó. Câmara, isso deu na primeira página do Estadão. Câmara confronta o STF e aprova projeto para barrar a ação penal do golpe. Iniciativa com foco em Alexandre Ramagem beneficiaria Bolsonaro. O Estadão deu esse destaque na capa. Já o Globo publicou na capa também mais uma pequena nota. A Câmara aprova a suspensão da ação no STF contra a Ramagem na trama golpista. A casa pode... Oi. Surpreende o Estadão ter sido o único que fala... a Câmara confronta o STF. Né? Exatamente. Essa informação de que é algo que é um confrontamento, né? Não exatamente. É um mero projeto qualquer que a Câmara aprovou dentro das suas prerrogativas legais. Eles estão querendo dizer quem manda aqui somos nós, não é? É isso aqui que eles estão fazendo. Agora, aqui já a Folha, olha só isso,
na primeira página. Só tem isso, essas 3 linhas. Câmara confronta a STF e suspende a ação contra a ramagem. E por quê? Como bem observou o Ivan e como está aqui nessas 2... Eles sabem que isso daí não passa, que isso daí não tem como ir adiante. A própria Folha hoje publica, internamente, é claro, ministros do Supremo dizem que decisão da Câmara a favor de Ramagem e Bolsonaro é inconstitucional. Ao menos 4 magistrados da Corte avaliam que a medida aprovada da Casa não vai prosperar. Na noite dessa quarta, o plenário aprovou e tal. O projeto aprovado na Câmara para livrar o deputado Alexandre Ramagem e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados do processo não deve prosperar por muito tempo. Segundo eles, há um entendimento na Corte de que o movimento dos parlamentares é inconstitucional. Outro ponto levantado pelos ministros, e isso é importante, incluindo o integrante do colegiado responsável pela tramitação, é que a palavra sobre o tema será do presidente da primeira turma que está julgando o caso do golpe, Cristiano Zanin. Há 2 semanas, o ministro Zanin reforçou a posição da Corte ao enviar um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Mota, destacando a competência da Casa para analisar apenas os crimes que Ramagem teria cometido após a diplomação. Ou seja, o Ramagem, os crimes que foram apenas a partir da diplomação dele em 1º de janeiro de 2023. Isso limitaria o veto da Câmara ao segmento do processo a 2 crimes: dano qualificado ao patrimônio, que é aquele do 8 de janeiro, e deterioração do patrimônio tombado, ambos ocorridos no 8 de janeiro. Já os outros delitos são anteriores à posse dele. São quando ele era funcionário do governo Bolsonaro. Os outros 3 delitos, associação criminosa armada, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, pelos quais Ramagem é réu, teriam sido cometidos antes da diplomação e, portanto, não estariam no guarda-chuva da análise da Câmara, já que ele não era ainda parlamentar quando foram praticados. Aí, aqui, ó. Dia importante. No dia anterior, por unanimidade, a primeira turma do STF torna mais 7 denunciados réus por tentativa de golpe. Enquanto eles vão tentando, como a gente comentou aqui, lá no início, quando o assunto ainda estava nas mãos do PGR, não tinha nem eles não tinham nem sido denunciados ao Supremo, estava nas mãos a gente comentou aqui, o objetivo da turma do Bolsonaro, como não tem defesa, é ou melar a delação do Mauro Cid para tentar ver se com isso melava o julgamento, ou postergar, adiar para que o julgamento acabe ficando parelho com as eleições do ano que vem. Só que o STF já percebeu isso e tem trabalhado para que o processo flua normalmente, respeitados os devidos processos legais, tudo está andando. Agora foram denunciados mais 7, viraram réus, e com esse julgamento, o número de pessoas que vai responder a um processo penal por tentativa de golpe já está em 21. Já tem 21 réus no processo. Então, o que acontece? Cada vez mais, o que fica claro, até no desespero do Bolsonaro, o fato da pessoa postar a foto das suas entranhas mostra que ele está, como essa imagem aqui, que não é de agora, ele está assim, ó, sozinho. Ele já está abandonado. Por mais que eles fiquem lutando,
é assim que ele vai acabar. Não assim, encostado num lugar, ele vai ficar sozinho na cela quando for condenado. E ele já sente isso. As pessoas podem tentar fazer as mirabolâncias que forem, mas o processo segue, a justiça segue, e como mostraram aqui no Fórum Café, um pouco antes, aqui o Azenha trouxe, as datas já foram marcadas ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, as datas para que as testemunhas de defesa se manifestem. Então, vão ser colhidos os depoimentos das testemunhas de defesa do Bolsonaro e dos demais, já tem data, portanto, o julgamento está seguindo normalmente. E, provavelmente, muito provavelmente, ainda este ano, Jair Bolsonaro e os outros serão sentenciados, provavelmente, à cadeia. Embora eles chorem para cada vez menos pessoas. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Ótimo, Melo. Inclusive, estava falando das datas aí para o julgamento. A Zenha estava justamente, tinha anunciado sobre trazer essas datas agora, né? A Zenha, das oitivas, das coletas de depoimentos, né? Está sem áudio. A gente trouxe durante a fala do Edgar, né? Como disse o Antônio Melo, muito bom, Melo, o seu comentário. Dia 19, viu, Melo? 19 de maio, agora já começam os depoimentos. As testemunhas do Bolsonaro no dia 30, ou seja, é como você disse, choro para um número cada vez menor de pessoas. E o julgamento segue. E vai seguir, apesar da decisão da Câmara. Na minha opinião. Vai, com certeza. Eles podem adiar um pouco, é só isso, ficar protelando, mas no final, o final já está certo, só não se sabe exatamente qual vai ser o dia. Como antes, a gente não sabia qual o dia que o Gonê iria denunciar, mas sabia que seria denunciado, e foi. Assim como nós sabemos que ele será sentenciado, não sabemos exatamente o dia, mas o será, e as provas são abundantes. E ele certamente será condenado, Jair Bolsonaro, e os outros também serão. Só não sabemos exatamente quando. Eles querem que fique para o ano que vem, se possível, lá perto das eleições. Mas, pelo andar da carruagem, será ainda este ano, 2027, 2026, terá muitos bolsonaristas na cadeia. Era isto por hoje, meus amigos. Até amanhã. Bom dia para todos. Obrigada, Melo. Bom dia para ti, viu? Amanhã a gente se encontra aqui novamente no Fórum Mídias. Gente, também.